Quando uma pessoa começa a expor os segredos dos poderosos, geralmente ela é silenciada. Mas algumas pessoas são famosas demais para simplesmente desaparecerem. Mas existem outros métodos. Primeiro, você descredibiliza essa pessoa. Depois, você a ridiculariza. E o passo final, você a domestica. Primeiro, começaram as piadas estranhas. Depois vieram as falas desconfortáveis. Até que um dia ele simplesmente começou a expor o jogo inteiro. Programação preditiva, cultos secretos em florestas, uma elite controlando cada decisão tomada no mundo. Na época, era apenas uma piada, mas depois de um tempo, se mostrou verdade. Foi exatamente aí que as coisas começaram a ficar muito estranhas para Jim Carrey. Uma namorada morta em circunstâncias estranhas. Um Jim Carrey que antes parecia liberto, completamente diferente. Talvez a pergunta não seja o que aconteceu com Jim Carrey. Talvez a pergunta seja o que exatamente que ele viu antes de mudar completamente. Agora, presta muita atenção aqui. Para a gente entender essa história, a gente tem que entender o momento-chave onde tudo mudou. Uma entrevista que mudou completamente a carreira e a vida de Jim Carrey. Durante uma entrevista no programa de Jimmy Kimmel, Jim Carrey entra no palco fazendo símbolos muito estranhos, como referência aos Illuminates. Ele disse, inclusive, que o apresentador do programa fazia parte disso, fazia parte desse grupo, e que ele ia expor essa piada para todo mundo. Esse acontecimento fica ainda mais estranho quando sabemos que os poderosos e as pessoas mais influentes do mundo muitas vezes utilizam símbolos secretos. Símbolos em músicas, símbolos em premiações, símbolos em grandes eventos. E não só símbolos, mas muitos códigos. O caso Epstein é uma prova disso. Mas a frase mais estranha que o Jim Carrey soltou nesse programa foi quando ele disse que os poderosos se reúnem pelados em meio à floresta para decidirem essas coisas, para controlarem a população. Porque quem ligar os pontos vai perceber que é uma clara referência a Bohemian Grove. Bohemian Grove é um clube exclusivo realizado pelos poderosos lá na Califórnia anualmente. Nesse evento já tivemos centenas de figuras muito poderosas. Já tivemos o ex-presidente Nixon dos Estados Unidos, a família Rockefeller inclusive o projeto Manhattan foi discutido lá, a criação da primeira bomba atômica do mundo. E aqui é onde ligamos os pontos, porque eles se reúnem anualmente nesse evento para fazerem um ritual que eles dizem que é apenas simbologia. Lá em Bohemian Grove tem um cartaz muito esquisito que faz total referência aos arquivos Epstein, porque lá tem a coruja, que é inclusive o símbolo do clube, em um cartaz de Natal com crianças dentro dela. E há muitas especulações e teorias, e não só isso, mas fatos confirmados pelos arquivos Epstein, de que é realizado rituais com crianças. E lá no altar de sacrifícios de Bohemian Grove é um altar muito pequeno, não cabe o corpo de um adulto lá. E, inclusive, tem muitas teorias que dizem que eles fazem rituais para o deus Moloch. E há inclusive passagem na Bíblia que diz que Moloch requer os sacrifícios de crianças. Esquisito, né? Ainda mais quando a gente lembra que nos arquivos de Epstein tem lá registro de uma conta bancária com o nome de Baal, um outro deus pagão antigo que também é mencionado na Bíblia, onde também requeria sacrifícios de crianças. O que isso parece para você? Parece ou não que os poderosos do mundo amam essas coisas grotescas? É como se Jim Carrey soubesse de tudo isso que acontecia nas elites, antes mesmo de nós, a população, saber por meio dos arquivos de Epstein. E ele já havia alertado a gente antecipadamente, mas muitos o chamaram de teórico da conspiração. Muitos o descredibilizaram, falaram que era apenas uma piada, mas não parecia uma piada. Ainda mais quando analisamos o clipe e olhamos a cara do entrevistador. Ele parece claramente desconfortável. E muitos dizem, inclusive, que os sons de risada que tem durante essa entrevista, eles foram adicionados depois. O pessoal que estava lá nesse dia na entrevista falaram que na verdade estava um climão e que não tinha risada nenhuma. Jim Carrey também disse que as pessoas da mídia estão lá atuando pelo governo para distrair a população. É como se fosse o pão e circo de Roma. Como antigamente, para distrair a população dos problemas econômicos, financeiros e sobre as guerras, eles distraíam a população com comida e com entretenimento. É o que os poderosos fazem hoje em dia com as mídias. Eles a usam para isso, enquanto eles esfregam alguns símbolos na nossa cara, mostrando todo o plano deles, mas ninguém percebe, todos chamam de pura teoria da conspiração as pessoas que comentam sobre isso. Na nota de $1, por exemplo, tem essa pirâmide, e tem aqui em cima o olho que tudo vê, e embaixo escrito, Nova Ordem dos Séculos. É como se eles estivessem querendo nos preparar para um governo único mundial. Um governo único mundial, não com planos bons,
mas com planos de controle total sobre toda a população, com planos de nos tornar escravo. Você não terá nada, mas será feliz. Essa é uma frase apresentada pelo Fórum Econômico Mundial. Eles declaram isso abertamente. Isso é a programação preditiva. É a ideia de que a elite manipula a mídia, manipula filmes, notícias, desenhos para inserir esses sinais. Isso para acostumar o público com isso e para, no futuro, o público aceitar numa boa. Nós aceitar numa boa. E a principal forma que eles vão fazer para tirar a nossa liberdade total é controlando toda a economia mundial. Eles estão em criação das CBDCs, vão ser moedas digitais, o que vai permitir aos governos saber exatamente o local e a data em que você fez tal pagamento. Bom, e você precisa se proteger disso. Você precisa se antecipar e se preparar antes que ocorra. Porque se você esperar a crise chegar, você não vai ter mais controle. É isso que eu ensino no curso O Despertar Financeiro. Depois vocês assistem a aula grátis que eu vou deixar aqui, ou vocês escaneiam o QR Code ou acessam o primeiro link da descrição. E a parte mais triste dessa história é que, antes de alguns acontecimentos, Jim Carrey parecia estar totalmente consciente, totalmente liberto e consciente da verdade. Em uma premiação que ele aparece satirizando essa premiação, como se aquilo não valesse de nada, como se fosse algo em vão. Uma repórter questionou o porquê ele foi no tal evento, e ele falou que queria encontrar a coisa mais sem sentido que ele pudesse ir, e que nada disso importava. Jim Carrey não estava louco, ele estava desperto. Ele parecia finalmente ter encontrado a verdade. É o que fala em Eclesiastes, um livro da Bíblia. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele havia finalmente entendido que essas coisas mundanas, premiações, valorização, não valem de nada. É tudo vaidade, porque no final todos morreremos. Não é o nosso mundo, nós não importamos. Essa é a boa notícia. Essa é uma frase do próprio Jim Carrey. Mas o lado triste é que nessa última premiação, Jim Carrey parecia estar totalmente diferente disso. Ele parecia não estar mais consciente. Parecia inclusive que ele foi domesticado. Mas por que será que aconteceu isso? Será que de alguma forma obrigaram ele a isso? Bom, em setembro de 2015, uns 10 meses depois daquela entrevista onde ele expõe os poderosos do mundo, a sua ex-namorada é encontrada morta por overdose. Ele teve muitas acusações judiciais alegando que ele contribuiu na morte dela. Mas depois essas evidências foram provadas como forjadas. O que é muito estranho, né? Por que uma família comum teria os recursos necessários para forjar isso? Forjar registros médicos? Parece inclusive que essa é uma forma que os poderosos amam para encobrir a verdade. Para quem acompanhou o caso Epstein, a gente tem um relato de Virginia, que foi uma das principais acusadoras contra o Jeffrey Epstein. Antes da sua morte, ela afirmou que havia sido emprestada por Epstein para diversos homens poderosos. Muitas vezes ela soltava frases alegando que ela não era uma pessoa suicida. Se alguma coisa acontecer comigo, não deixem passar. E adivinhem qual que foi a causa da morte dela? Suicídio. Muito estranho, né? Muitos alegam que Jim Carrey foi substituído, mas na minha visão, o que aconteceu com ele é que ele foi castrado. Ele foi domesticado. Por que um cara que antes falava que essas premiações e esses eventos luxuosos não valiam de nada, foi lá e ensaiou seu discurso por meses? Uma pessoa que expôs o sistema e que falou coisas que depois de um tempo se mostrou verdade. O que eu sei é que tem algo muito estranho acontecendo no mundo. Poderosos ligados em conspirações horrendas. Um mundo controlado por poucas pessoas no poder. Pessoas que não querem o seu bem, mas querem cada vez mais poder e mais controle. Controle sobre toda a população. Guerras que estão chegando no mundo. E quem sofre não são os poderosos que causam essa guerra. São a população. São as pessoas que são obrigadas a lutar nas guerras. São as famílias em meio a tanto caos. Muitos chamam de teóricos da conspiração. Mas quando se prova real, a gente vê que não era teoria, era verdade. Daniel Lopes diz que o 2026 é o último ano para nos prepararmos. E para quem assistiu meu vídeo sobre ele, sabe que ele acertou muitas previsões. Por um método onde ele analisa o passado, olha para o presente e dessa forma consegue antecipar o futuro. Então eu te chamo ainda hoje para você já começar a se preparar. Se prepare financeiramente. Assiste a aula grátis que eu vou deixar aí na descrição para vocês. Lá eu vou te mostrar as crises que estão prestes a chegar no mundo e também a como se preparar para elas, para você não ser pego de surpresa e já estar blindado antes que elas cheguem. Vivem uma vida de entrega a Cristo, porque no final dos tempos, ou vai ser avivamento, ou vai ser apostasia, e você vai ter que escolher um lado. E o lado vitorioso sabemos qual que é. O que eu sei é que estamos perto do fim dos tempos. Os últimos anos da história desse mundo está chegando, e quem não estiver preparado, quem não estiver do lado certo quando esse momento chegar, vai sofrer as suas consequências.
O mundo tá mostrando apenas os primeiros sinais do que ainda tá para acontecer. Se preparem ainda hoje, assiste a aula lá, se entreguem para Cristo e assistem ao vídeo que vai estar aparecendo aqui sobre o Daniel Lopes e as suas previsões que ele acertou. A gente se encontra nesses próximos passos e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.